Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Vaera, que significa apareci. Conforme nós estamos fazendo este ano, nós vamos começar pela Brit Hadashah. O texto da Brit Hadashah, relativo a esta Parashá, é Apocalipse capítulo 16. E o que é que esse capítulo em particular nos ensina? Ele fala de um derramar da ira do Eterno sobre o mundo. Só que aqui tem algumas coisas muito particulares que eu quero dividir com vocês. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre um ramo da teologia que surgiu há pouco tempo e que esse ramo da teologia, ele nega algumas situações das Escrituras, né? Eu não me lembro se é plena graça, é uma coisa assim, mas eles dizem que o Senhor, ele é bom o tempo todo e que ele não vai fazer nada de mal contra o homem. Aí a gente pega a Bíblia e a Bíblia, ela desmente taxativamente esse tipo de posição. Plena graça. Aí, o que a Bíblia mostra pra gente? Que quando o homem peca, ele sofre sanções, punições do Eterno. Por que ele tem que sofrer punições? Para que ele possa ter consciência do pecado, se arrepender, retornar para o Senhor e entrar num padrão de obediência. Ok? Aí, esse ramo da teologia que surgiu aí, e que tem muita, mas muita gente seguindo isso, porque não tem que ter compromisso. Você concorda comigo? Não tem que ter compromisso. Obedecer para quê? E Yeshua já fez tudo por mim. Não, pecado. Yeshua me perdoa. Não tem problema não. Eu posso viver a vida que eu quiser. Nós estamos, afinal de contas, só na graça. Inclusive eu tenho um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, depois você pesquisa lá e você vai ver que não é bem assim não, isso tudo bem. Então eu quero mostrar para você que essa teologia é a teologia mais ou menos que eu vou comparar com um pai que tem um filho birrento. Esse filho xinga, pula, faz, grita, faz escândalo no meio de todo mundo e o pai olha e fala assim: olha que bonitinho que o meu filho é, tadinho, ele tá fazendo isso aí, deixa ele, deixa o menino. As pessoas estão confundindo a bondade do Eterno com passividade e estupidez, achando que o Eterno, que Yeshua, é aquele bobão. Não, ele é só bonzinho e ele vai fazer tudo para mim, afinal eu sou filho. Todo filho de pais que são sérios passam por correção. O filho fez alguma coisa errada, qual é a nossa postura? Corrige, chama a atenção. Não adiantou? Dá umas palmadas no traseirinho. Eu apanhei, meus filhos apanharam. Por que não pode apanhar hoje? O diabo, ele quer formar pessoas fracas. Esse tipo de gente é gente fraca que não suporta nada. No primeiro problema, na primeira luta que essa pessoa tiver, ela abandona o Senhor. Por quê? Porque ela foi ensinada que não tem punição. Entendeu? E quando nós pegamos a Parashá de hoje, né, que vai ser ministrada no sábado, essa Parashá, ela é uma lição para aqueles que dizem que não tem punição. E quando a gente vai para a Brit Hadashah, a coisa fica mais sombria ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na Brit Hadashah, nós estamos num período
que é conhecido, teologicamente falando, como grande tribulação. Se a tribulação já é ruim, você imagina isso quando aumenta, intensifica o nível. Então, aí, aqui é um derramar da ira do Senhor. Você se lembra que na paraxá passada, quando Moshe se encontra com o Senhor, ele se apresenta a ele como tetragrama. Reir Asher Reir, eu serei o que serei, ou eu me torno aquilo que me torno. Aqui a paraxá começa, o Senhor falando com Moshe, se apresentando como o tetragrama. Ok? Ou seja, ele vai se tornar algo para alguém. Então nós vamos ter sempre dois polos quando há essa situação. Alguém está sendo punido e do outro lado alguém está sendo protegido e abençoado. Porque a punição aqui requer também uma disciplina. Enquanto que quem não fez nada não tem que ser disciplinado e nem punido. Então ele é protegido da punição que virá, porque aqui é uma punição que vem contra o mundo. E enquanto essa pessoa aqui está recebendo o castigo, essa aqui está recebendo a bênção. E é o que aconteceu lá em Goshen, enquanto o povo de Israel estava sendo guardado, as pragas estavam sendo derramadas. Então aqui no livro do Apocalipse, nós vamos ter isso de uma forma muito clara. E nós vamos ver como é que aquele processo lá em Êxodo, no capítulo 6, do verso 2 em diante, vai funcionar. Porque lá fica parecendo, é o Senhor que vem e faz acontecer, e bate. Aqui em Apocalipse, tá? Tem um direcionamento diferenciado. Eu vou ler para você Apocalipse 6:1. Diz assim: e ouvi uma grande voz do templo que dizia aos 7 mensageiros, na sua tradução está anjos, ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Elohim. Então veja bem, o que esses mensageiros farão? Eles já têm pronto as taças, que é um eufemismo aqui para o conteúdo da ira do Criador sobre a terra. Então veja que interessante isso, porque aqui chega num tempo determinado, sobre um povo determinado, com um conteúdo determinado. Então nós vamos ver aqui que várias situações vão acontecer e estas situações trarão esse julgamento do Eterno sobre a terra. Assim como aconteceu lá no Egito, em Goshen. Chegou um momento, irmãos, que o Eterno falou assim: chega, meu povo já sofreu demais, meu povo está clamando, eles continuam sendo oprimidos, vituperados, eles continuam sendo humilhados e abusam deles, além de profanarem meu nome. Lógico que, se você é uma pessoa que está conectada com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a descrição que eu acabei de dar é tudo aquilo que está acontecendo entre nós. Inclusive, nós estamos vivenciando muitos escândalos. E eu não vou falar de escândalo aqui, porque isso não é meu papel. Mas, para mostrar a você que esses escândalos estão trazendo à tona o pior que existe dentro do ser humano. Porque, às vezes, a gente tem aquela ilusão, né? Ah, todo mundo na igreja, na congregação, na sinagoga, é todo mundo bonzinho. Não. E Yeshua, quando ele conta uma parábola, ele diz que o Senhor mandou que os seus servos semeassem no campo uma boa semente. Só que à noite, ou seja, num período em que eles já haviam feito a semeadura, veio o inimigo e semeou o joio.
E aí nós temos as duas plantas que estão crescendo juntas, mas elas têm naturezas diferentes. Apesar de se parecerem, elas têm naturezas diferentes. E o Senhor é alertado quando elas começam a dar os seus frutos. E aí eles identificam, falam para o Senhor assim: Senhor, mas o Senhor não semeou boa semente? Ele diz: semeei. A minha semente é boa. Ela tem um DNA fantástico. Porém, o inimigo veio para poder semear uma semente venenosa. Porque o joio, ele é venenoso. E quanto disso a gente não vê na igreja? Por isso estão tendo os escândalos. Para que possa se revelar a essência dos bons e a malignidade de quem é joio. Simples assim. Voltando para o Apocalipse, isso que eu acabei de dizer vai acontecer aqui. Então, a ira do Eterno será derramada sobre a terra. No verso 2 do capítulo 16 de Apocalipse diz assim: e foi o primeiro mensageiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e danosa sobre os homens que tinham o sinal da besta e sobre os que adoravam a sua imagem. Lembra que agora há pouco eu falei que uma parte do pessoal vai receber o julgamento e a outra parte não? Aqui fica clara a separação. Vai vir uma doença lá na grande tribulação sobre as pessoas, má e danosa. E essas pessoas que terão esse tipo de doença são aqueles que estão associados a Satanás e que vão adorar a sua imagem. Então imagine que aqui nós temos um julgamento muito específico. Olha que coisa interessante isso. Esse julgamento vai trazer uma doença que vai ser muito complicada para as pessoas. E veja bem, não vai ter remédio. Não vai dar tempo de fazer remédio. Por quê? Porque essa doença vem do céu. Ela é um julgamento. Entenda isso. As pessoas que dizem que o Senhor não julga, julga sim. Por que essas pessoas estarão recebendo isso? Está claro, por causa do pecado delas. Então, algumas doenças são resultado de pecado. Veja bem, não todas, mas algumas sim. Por isso, esse texto aqui está deixando isso muito claro para mim e para você. Para que nós não temos qualquer dúvida de que esse pessoal aqui é o joio que está sendo agora julgado. Lembra que na parábola Yeshua manda colher o joio primeiro e jogar para incinerar, ou seja, no fogo. O que é um eufemismo do inferno, uma figura de linguagem do inferno. Então, não tem aqui, irmãos, quando se instala o julgamento, é porque a misericórdia acabou. Quando são emitidos os decretos celestiais, acabou. Porque o Senhor ele vai dando oportunidade, vai dando chance após chance. As pessoas não querem. O Senhor diz: você não quer? E como ele já viu o futuro, por isso nós estamos lendo aqui algo que vai acontecer. Ele já sabe que aquela pessoa não vai se entregar, ainda que se façam todos os esforços, ele não vai se entregar para Yeshua. Se a pessoa no final da vida não vai se entregar mesmo, julga ela já. Acabou. Continuando, verso 3, e o segundo mensageiro derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Aqui tem uma coisa interessante. Eu preciso fazer um comentário com você, porque lá em Êxodo aconteceu a mesma coisa. Os crentes que perderam suas vidas, pessoas inocentes que morreram por amor à obra do Senhor, por amor à causa do Senhor. Este sangue aqui, o mar se tornando em sangue, remete
a estes justos e a estas pessoas que acabaram morrendo por conta da sua dedicação à obra do Senhor. Quantas pessoas não morrem fazendo a obra do Senhor? São muitas, irmãos, mas muitas mesmo. E isso faz com que os céus vão acumulando esse tipo de julgamento que tem que vir sobre a terra. Quantos países os crentes morrem? São julgados por um simples motivo, por serem crentes em Yeshua. Perceba que o julgamento continua. E no verso 4 diz que o terceiro mensageiro derramou a sua taça sobre os rios. Primeiro é o mar, agora os rios. Sobre as fontes das águas, e converteram-se em sangue. E aí, no verso 5 e 6 diz assim: e ouvi o mensageiro das águas que dizia: justo és tu, ó Eterno, que és, que eras e que hás de vir, que é o tetragrama. Olha isso aqui: que justo e santo és, porque tal juízo tu fizeste, porque derramaram sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são dignos. Irmãos, todo o mal que alguém faz contra nós, que somos servos do Eterno, vai ser computado, somado na continha dessa pessoa, para que ela possa ajustar contas com o Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno. Não adianta. Ah, não, mas ele é nós somos considerados um nada, né? Vou fazer o quê? Esse cara não é nada. Essa mulher não é nada. Falam mal, caluniam, xingam, desprezam, se levantam contra, procuram fazer tudo contra nós. Mas chega um momento, e é esta semana, que isso vai começar a iniciar-se no sábado, porque quando a palavra é proferida, irmãos, ela é liberada no reino espiritual para que isso possa acontecer. Então, semana que vem você pode esperar que vai ter julgamento de pessoas aí, em todo o mundo. Aí, nós temos aqui o motivo pelo mar, os rios e as fontes de água terem se tornado em sangue. Imagina não ter água para beber, porque a água virou sangue. Então, a pessoa que não é justa vai ver isso e vai ter que conviver com isso, mas é lógico. Aí vão ter aquelas pessoas de plantão que vão dizer assim: não, isso é um fenômeno, imagina, não, isso aí é coisa da natureza, que aconteceu alguma coisa. E eles vão tentar explicar o milagre que aqui se transforma em julgamento, como os cientistas têm feito ao longo dos séculos, para desqualificar a obra do Eterno e os seus atos. Só que aqui não tem jeito, a coisa está tão intensa e o julgamento está tão grande que eles não vão ter tempo de chegar e falar assim: vamos dar uma explicação científica para isso. O homem não tem como explicar aquilo que o Eterno faz. Só quem é crente sabe desse mover. E aí a pessoa pega a Bíblia e ela olha dizendo o seguinte: a história lá atrás está se repetindo aqui. No caso, ela vai se repetir no futuro. Então você imagina que as pessoas que ficarem aqui e tiverem esse insight, esse bom senso, vão dizer assim: opa, está havendo o julgamento prometido na Bíblia, que as pessoas jogam fora, que as pessoas dizem assim: esse livro é velho, esse livro aqui, não tem nada a ver comigo não. Eu acredito que pessoas vão correr atrás de uma Bíblia, pegar a Bíblia para falar assim: onde é que está escrito isso?
e vão se assustar com o resultado, assim como aconteceu lá no Egito. Porque aqui, irmãos, não é só as pessoas que estão sendo julgadas, as forças espirituais da maldade também estão. Aqui o antimachia, aquele que se levanta com a besta e o falso profeta, a tríade maligna, eles estão sendo julgados aqui também. Então você percebe que esse julgamento ele está vindo de cima para baixo. Principados, potestades, o próprio Satanás aqui está sendo julgado. Depois esse comandante geral aqui da terra e as pessoas. Então o juízo está vindo de cima para baixo. Por isso, irmãos, que ninguém vai poder segurar isso aqui. Não há como reter, falar assim, não, nós vamos tentar fazer alguma coisa aqui para mudar a situação. Não tem como. O mundo está prestes a ver o início de algo grande. O Senhor vai começar a bater para poder dar uma última chance para as pessoas. A questão é a seguinte, o pessoal vai ouvir? Eu vou adiantar para você, não. Porque as pessoas vão achar que isso é natural. Inundações já estão acontecendo. Ah, não, porque agora é época de chover muito. Ah, porque o fulano não fez, o prefeito da cidade ou o governador lá daquele estado, não liberou dinheiro para as obras que seriam feitas para contenção. Explicação em cima de explicação vazia. Resolve o problema? Não. Poderia ter resolvido antes? Poderia, se houvesse arrependimento. Aqui, se o Egito, que nós vamos falar da Paraxá, tivesse se arrependido, eles teriam liberado o povo de Israel. Aqui, Apocalipse, se as pessoas tivessem se arrependido, menos pessoas passariam por isso, porque o mundo tem que passar por isso. Agora, as pessoas que passarão por isso é uma outra história. E elas poderiam ser poupadas disso, caso se arrependessem. E ainda dá tempo disso acontecer. E olha só que coisa tremenda. Eu quero ler para você aqui, porque tem uns versos na Bíblia que são assim chaves, tá? Ele diz assim, Apocalipse 16:7, e ouvi a outro do altar dizendo, por certo, eterno Elohim, El Shaddai, que verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmãos, por que esse verso está aqui? Para poder mostrar que no meio do julgamento tem justiça. A justiça verdadeira que nós não conhecemos estará sendo aplicada ao mundo. Assim como a justiça verdadeira foi aplicada a Faraó e ao Egito. Por tudo aquilo que eles fizeram. Porque o nosso conceito de justiça é muito ruim. Porque as causas que são julgadas, primeiro que não tem juiz santo. Não tem juiz que julga de acordo realmente com a situação. Eles pegam o papel, leem e dão a interpretação deles. Eu tenho um amigo advogado que ele diz que cabeça de juiz ninguém entende. Por quê? Porque cada hora é uma coisa diferente. Uma mesma situação pode ter resultados diferentes. Então você imagine isso. Isso é terrível. Não ter um padrão. Não olhar para aquele caso dentro das suas particularidades e discernir a verdade. Aqui no nosso país, o que está acontecendo agora é o seguinte: quem está fazendo a coisa certa é criminalizado, e quem faz errado pode continuar que não tem problema. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês que virá um julgamento
E esse julgamento, ele leva em conta o quê? Desde o momento do planejamento da situação até a finalização. Então, sabe aquela pessoa que planeja fazer o mal contra outro? E ela começa a fazer aquilo que a gente chama de links ou conchavos, seja lá como você quer chamar. Ela começa a fazer aquilo, ela vai planejando até que a coisa vem e se consuma. E faz o mal, e calunia, e xinga, e envergonha o outro, processa. Para quê? Para desmoralizar. Tudo isso tem um princípio aqui. O juiz não julga isso. A intenção. Nós chamamos de kavaná, que é a intenção de coração. Só que o Supremo Juiz, ele pega isso e diz assim, eu vou resolver, mas eu vou resolver na origem. Veja a diferença desse julgamento. Por isso, o que vai acontecer aqui, não está relatado no livro de Apocalipse, é a intenção de coração na origem sendo julgada até o final. Então o Senhor vai dar para cada um aqui segundo o pecado que a pessoa cometeu. Aqui você vai notar, nos primeiros versos eu li, que estas pessoas que estão sendo julgadas aqui aceitaram a marca da besta e vão adorar a sua imagem. Eles querem saber do Senhor? Não. Por quê? A Bíblia é um livro velho. A Bíblia. Eles desprezam ao Senhor. Quanta gente hoje despreza ao Senhor? Quanta gente hoje está pegando a palavra do Senhor e fazendo dela piada? Eu já falei sobre isso num vídeo anterior. Faz chacota da Bíblia. Tem uns que vão adiante, né? Que publicamente eles queimam a Bíblia, rasgam a Bíblia. Teve um que urinou em cima da Bíblia. E a pessoa acha que não vai acontecer nada com ela. Não. O Eterno é bonzinho. Afinal de contas, Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo. E eu sempre digo isso na nossa congregação, que eu peço ao Senhor que esse tempo desse julgamento possa vir. E por quê? Para que o Eterno mostre a sua glória. Para Yeshua mostrar a sua glória. Porque as pessoas não acreditam. Elas acham que isso é besteira. A gente anda na rua, a pessoa olha assim, faz aquela cara. E no nosso caso, isso também é verdadeiro. Nós somos judeus messiânicos. E eu ouço de judeus por aí. A gente às vezes encontra. Judeus messiânico não existe. O judaísmo dele vale. O meu não. Pessoas que dizem que são judeus não cumprem Torá, não comem kasher, não guardam Shabat, não celebram festa, não estudam Torá, mas o judaísmo deles vale. Então, eu estou dizendo para você que esse julgamento ele vai ser muito mais amplo do que nós estamos achando. Então, a palavra diz que o julgamento ele inicia na casa do Senhor, ou seja, na sinagoga, na congregação, na igreja. A limpeza começa aí, por isso nós estamos vendo agora coisas acontecerem. Só que quando chegar aqui, já não tem mais jeito, porque o juízo já está sendo derramado, entendeu? Aí, continuando, diz o seguinte, eu vou continuar relatando essas tragédias aqui, mas a Paraxá hoje, ela é muito intensa. Infelizmente, a gente tem que falar disso aqui para alertar, tá? Apocalipse 16:7 diz assim, e ouvia outro do altar dizendo, por certo, isso aqui eu já li, né? Vamos ler o 8. E o quarto mensageiro derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder que afligisse os homens com calor de fogo. O 9, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram ao nome do Eterno, de Elohim, que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória.
Lembra que eu falei no princípio? A confirmação do texto aqui. Amados, não dá para brincar com o Eterno. Não dá para brincar com o Todo-Poderoso. Hoje, no verão, nós estamos no verão. Nós estamos sentindo calor. Circulador de ar, ar-condicionado, tá resolvendo. Mas lá, quando esse mensageiro derramar uma ordem sobre o sol para que o sol intensifique o seu calor. E as pessoas vão começar a blasfemar do Eterno. Ao invés de pedir misericórdia e darem glória a Ele, eles vão blasfemar, que é o que as pessoas fazem. Eles acham que blasfemando, eles vão ganhar alguma coisa. Eu vou atingir o Eterno. O salmista declara que o Eterno olha e ri. Você acha que faz cócega? Você acha que vai mudar? Quando uma pessoa fala assim, eu vou sair da igreja, vou sair da congregação, vou sair da sinagoga e vou para o mundo. Vai fazer diferença para o Eterno? Vai fazer diferença para alguém? Vai fazer só para ela, que fica dando ouvidos à voz do diabo. Porque eu vou sair. Acha que vai ganhar alguma coisa? A pessoa vai perder, irmãos. E aí eu vejo o nível de estupidez das pessoas que preferem abandonar o Senhor e achando que vão tocar a vida e que vai dar tudo bem. E tem gente que conhece a palavra. Aqui, conhecia a palavra, teve a chance de ouvir. Resolveu? As pessoas não querem isso, irmãos. Vamos deixar isso muito claro, as pessoas não querem isso. Então nós temos aqui claramente o juízo sendo derramado. Aqui, irmãos, está claro que o Senhor está derramando. Entendeu? E ele está batendo. Vai ser derramada essas taças de julgamento sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso e mordiu as suas línguas de dor. O trono é símbolo de autoridade. Quem vai estar ligado com essa tríade maligna, que são aquelas pessoas que vão receber também a autoridade para poderem governar junto com ele, vão receber algo tão terrível, que eles vão morder a língua de dor daquilo que vai sobrevir a eles. Então imagine, aqui não está descrito o que vai ser, só está descrito que é algo tenebroso. Imagine isso aqui, irmãos, e as pessoas sendo atingidas por isso, que se colocaram debaixo da autoridade do maligno. Por favor, preste atenção no que eu vou dizer agora. Todas as pessoas que estão ouvindo Satanás têm ainda a oportunidade de se arrepender. Eu não estou falando só de gente lá no mundo, não. Estou falando de gente dentro de igreja, de congregação, de sinagoga, que sabe que está fazendo coisa errada, sabe que a sua ação é maligna, e continua. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de parar tudo isso, pedir misericórdia ao Eterno e pedir perdão para os irmãos. E se consertar. Porque quando chegar aqui, não vai ter jeito. Uma outra praga aqui que diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que fazem sinais, que saem aos reis da terra e a todo mundo para juntar para a batalha daquele grande dia do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Ainda, irmãos, o diabo tem a coragem de falar assim: vamos juntar todo mundo porque nós vamos lutar contra Yeshua. Meu pai, não é inocência isso, você é burrice. Eu quero deixar isso aqui claro.
que as trevas são estúpidas. Satanás sabe que ele já perdeu. Está aqui, ó, o tempo determinado está acabando. Mas ele vai fazer de tudo para levar consigo o homem. Ele vai fazer de tudo para levar pessoas que seguiam a Yeshua e que abandonaram. Por quê? Porque em algum momento acharam que o pastor errou, o rabino errou, o fulano errou. Aconteceu isso, ele disse uma coisa lá que eu não gostei. Eu tive um caso desse na congregação. Eu falei uma coisa referente aos homens. Um homem que estava lá não gostou e foi embora. Se sentiu ofendido. A minha palavra foi criminalizada. Interessante isso, né, irmãos? Mas está acontecendo. As pessoas estão abandonando o Senhor porque não gostam daquilo que ouvem. É muito mimimi. É muita fragilidade. E aqui, irmãos, não vai ter jeito. E olha que interessante isso. No verso 15, agora são as palavras de Yeshua. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado que vigiando está e guarda as suas vestes para que não ande nu e vejam as suas vergonhas. No meio da tribulação, Yeshua ainda diz assim: eu vou vir como ladrão. Quando vocês menos esperarem, eu vou aparecer. O ladrão não marca a hora, não. O ladrão não avisa que ele vai vir, e nem onde ele vai agir. Ele simplesmente age. Por isso nós temos que estar de guarda, com tudo certo, vigiando tudo para não ter problema. Por isso, irmãos, há uma responsabilidade nossa de mantermos o nosso padrão de santidade, de obediência ao Senhor. Olha só que interessante. Eles vão se ajuntar, segundo o Apocalipse, num lugar chamado Har Megiddo, ou Armagedon, como você conhece. E aí, quando isso acontecer, o Senhor então vai fazer com que seja derramada mais uma taça, que ela vai ser derramada no ar, e uma grande voz sai do templo e diz: está feito. Vão haver relâmpagos, vozes, trovões, tremor de terra, que nunca aconteceu no planeta Terra. E a cidade vai se dividir. A grande Babilônia vai cair. E aí, o Senhor vai entregar para a Babilônia, para esse sistema, o copo de vinho da indignação da sua ira. Meu Pai, e esse texto termina dizendo que caiu do céu uma grande saraiva, pedras com o peso de 1 talento, e os homens blasfemaram do Criador por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. 1 talento, se você for pegar lá na Bíblia o peso, mais ou menos 30 quilos. Você imagina uma pedra de 30 quilos caindo do céu. O estrago que isso vai dar. A quantidade de gente que vai morrer por causa disso. Você percebe o que eu estou falando? Essa paraxá, ela é uma paraxá que fala pra gente, irmãos, de algo que nós precisamos atentar. Nós estamos entrando numa semana em que vai ser dita a paraxá sobre julgamento do Egito. Voltando agora lá para o Egito, para a paraxá propriamente dita, o Todo-Poderoso El Shaddai, ele vai estar julgando a humanidade, assim como ele julgou o Egito. E olha que interessante, quando você tem uma mezuzá na sua casa, você tem uma letra Shin no dorso dela, tá? Então, você tem uma letra Shin. Essa letra é a primeira letra desse nome Shaddai.
e foi criado um acróstico de Shaddai. Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel. Assim como no Egito, o povo de Israel foi guardado no meio das pragas. Na grande tribulação, os servos de Yeshua serão guardados. O povo de Israel vai ficar debaixo de uma redoma e vai ser guardado. E por quê, irmãos? Porque o Senhor precisa tratar com outras pessoas para poder trazer julgamento a eles. Aí você pode perguntar assim, mas Rabino, por que o Senhor vai proteger só Israel? Porque hoje Israel é o alvo do mundo inteiro. É interessante que o judeu não tem sossego em lugar nenhum do mundo. Em todos os lugares nós somos considerados alienígenas, ETs, por sermos judeus. É um povo diferente, que fala diferente, que pensa diferente, que faz as coisas diferentes. Mas tudo aquilo que nós fazemos abençoa o mundo. Com tudo. Mas mesmo assim, esse povo, eu não gosto de judeu. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha cara? Eu não gosto de judeu. Obviamente não gosta de mim. E a gente ouve e tem que ficar quieto. Então, irmãos, eu estou falando para vocês de algo que vai ocorrer. E essa situação vai fazer com que o mundo possa, então, revelar aquilo que ele tem de pior. Já está ruim. Aí vai revelar a essência. Por quê? Porque as pessoas vão estar sendo julgadas e elas vão blasfemar, assim como aconteceu com o faraó e com os egípcios. Eles começaram, a ficar apavorados. E tudo isso aconteceu, irmãos, por quê? Porque aqui em Êxodo, capítulo 6, verso 5, está escrito assim: e tenho também ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Ouvir gemidos. Quantos de nós, ao orarmos, estamos gemendo? Estamos clamando ao Senhor por justiça e misericórdia para nós. Quantos não fazem isso hoje? Quantas situações nós temos passado de gente que vem e oprime? Porque quando está falando sobre fazer servir aqui, é opressão. Os egípcios oprimiam os judeus. Hoje não é diferente. Hoje, se você sai na rua com um kippá na cabeça, com um tzitzit, as pessoas já olham assim, né? Tem gente que fica... você já viu o cachorro bravo quando ele está preso na coleira? O dono segura para ele não pular e estraçalhar alguém. Tem gente que hoje olha para nós e fica querendo fazer alguma coisa, e é o Senhor que segura. Entendeu? Porque senão... Mas aí, irmãos, nós estamos vendo aqui que houve uma lembrança do pacto que o Senhor fez com Abraham, Isaac e Jacó. Nós estamos debaixo de algo que os nossos antepassados receberam, uma promessa. Essa promessa se estende até os dias de hoje. Por isso eu falo sobre obediência. Você quer receber promessa? Obedeça. Você quer ter os benefícios da promessa? Obedeça. Você quer ter a proteção da promessa? Obedeça. Porque o Senhor, ele tem olhado de uma forma diferente. E vai haver um derramar da ira dele. Tem que começar. Já começou e nós vamos ver isso acontecer. O Senhor tinha dado uma promessa para Israel e ele ratifica ele agora. Ele diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou eterno e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes juízos. Aqui o Senhor disse assim: estou chegando
E o que eu vou fazer vai ser isso, isso, isso. Isso aqui é Pêssar. É o momento em que a redenção se materializa. As pragas, elas chegam no ápice final. Então nós aqui temos uma promessa para a nossa vida hoje, de que o Senhor vai nos livrar da servidão, que Ele vai nos resgatar, vai tirar a gente debaixo dessas cargas, dessa opressão que nós vivemos. Ele vai tirar isso dos nossos ombros e vai substituir pelo fardo de Yeshua. Para quê? Para que eu e você possamos ter shalom. Esse povo no Egito não tinha shalom, tanto que o faraó chegou e falou assim: faz eles produzirem os tijolos e não dê palha. Eles precisam ter mais trabalho. Eles têm que trabalhar mais, produzir o mesmo com menos recurso. Isso te lembra alguma coisa? Geralmente é o que acontece, irmãos. E nós sempre temos que dar conta do nosso recado. As pessoas esperam isso de nós, mas dizem assim: se vira. E aí, irmãos, a gente sabe que isso aqui vai acontecer. Vou falar de novo, irmãos. Eu estou aqui agora abrindo a minha boca para declarar que na próxima semana nós vamos ver isso aqui começar a acontecer nas nossas vidas, em nome de Yeshua. Por quê, irmãos? Porque nós estamos debaixo de um mover profético. Nós não estamos aqui só para pegar a Bíblia e ensinar e você receber só aquele monte de conhecimento. Não, tem que ter a parte profética, a unção do Senhor, ela tem que sair da gente e passar para você aí na sua casa, onde você está no seu trabalho, andando e assistindo esse vídeo. Você precisa receber agora essa libertação do Senhor, para trazer shalom sobre a tua vida. Porque sem shalom ninguém chega a lugar nenhum. Quando ele fala do resgatador aqui, nesse texto, vos resgatarei, é o Goel. O Goel, ele é, segundo o judaísmo, ele é o parente do vingador de sangue. Fez mal para minha família, eu vou lá e vou resolver o problema. É o judeu sendo judeu, de verdade. O judeu se importa com o outro. No judaísmo nos foi ensinado assim. Eu não vou discutir aqui se pratica ou não pratica, isso para mim agora não é problema. O problema é mostrar o seguinte, que o Senhor, ele se torna o vingador do sangue derramado, das lágrimas derramadas, da opressão passada por cada um de nós, de tudo aquilo que nós vivenciamos e sofremos. Lógico, irmãos, que eu estou falando de gente obediente, eu não estou falando aqui daqueles desobedientes que merecem tomar paulada, sim, para poder consertar a sua vida. Não ache que é ruim a disciplina é boa, mas a disciplina tem uma função, ela precisa levar a pessoa a olhar e falar assim: eu errei. Duas palavrinhas, eu errei. É difícil, irmãos, as pessoas não querem falar isso. Elas preferem fazer uma transferência de culpa. Tem até uma piada que diz: a culpa é minha, eu jogo em quem quiser, né? E esse tipo de coisa mostra a infantilidade da pessoa. Mostra que a pessoa não cresceu. Porque criança faz isso, criança não admite a culpa, ela sempre vai jogar em outro. Parece que o mundo está ainda imerso nessa situação, nesse espírito infantil de fazer o seguinte: ai, eu não fiz nada. Por que o Eterno está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Hã? Você está dizendo que ele é injusto? Você está dizendo que o que ele viu na história, na tua história, na minha história, está errado? É isso? Então, irmãos, eu quero parar aqui para te mostrar uma coisa, porque quando o Senhor sai em defesa de alguém, é porque ele viu que aquela pessoa passou e disse assim: opa,
chega. Acabou. Agora é minha vez de tomar as tuas dores. Porque tem filho que ele precisa bater e tem filho que ele precisa defender. Quem tem família sabe disso. Quando um filho faz alguma coisa errada, a gente precisa repreender. Precisa ser pai e mãe de verdade e repreender. E de vez em quando dar uns tapinha. Porque senão, a criança não vai crescer. Ela vai se tornar um pequeno monstrinho, que depois vai crescer e vai virar um monstrão. Para isso, a gente vê que o Senhor disciplina o seu povo. Ele disciplina quem ele ama. E aí, irmãos, continuando o texto, ele diz assim: eu vos tomarei por meu povo e eu serei vosso Criador. E sabereis que eu sou o eterno vosso Criador, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Um dos sinais que indica que nós fazemos parte do povo escolhido do Senhor é que Ele vem em nossa defesa e Ele nos tira de debaixo dessas cargas. Entendeu? Ele tira a carga daqui e diz assim: agora você vai caminhar livre. O escravo, irmãos, ele anda curvadão assim, ó. Ele anda olhando para baixo. Quem é livre levanta a cabeça e olha adiante. Como é que você tem andado nesses dias? Olhando para baixo ou olhando adiante? Porque quem olha adiante, em dados momentos você olha para o céu. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. E quando nós precisamos de socorro, nós não vamos recorrer a qualquer um. Nós olhamos para o céu e dizemos assim: Senhor, de onde virá o meu socorro? E o salmista responde: meu socorro vem do Eterno, que criou os céus e a terra. Ele não vai vir de qualquer lugar e através de qualquer pessoa. E isso é importante falar aqui, porque o que aconteceu com o povo de Israel é que ele providenciou seres celestiais para poderem lutar por Israel, para que houvesse a redenção. Os anjos do Senhor, para você entender essa linguagem, que a palavra significa mensageiro, esses seres, eles estão ao nosso dispor, nos livrando e nos ajudando. E aí, por quê, irmãos? Porque tem uma outra promessa em Gênesis 6:8 que diz assim: eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que daria a Abraham, a Isaac e a Jacó, e vou-lo darei por herança. Eu, o Eterno, o tetragrama. Você vê que em meio a tudo isso que ia acontecer no Egito, tudo isso que vai acontecer no mundo, tem uma promessa para nós. Qual é? Eu vou levar vocês para a terra que eu prometi. A promessa que eu fiz. Tudo que eu falei para os patriarcas, eu cumpri com eles e vou cumprir com vocês. Porque a promessa, ela é extensiva. Ela não acaba lá. Aí, irmãos, se você me permite, eu quero dar uma alfinetada naqueles que dizem que a Torá acabou, que Yeshua aboliu a Torá. Então essa promessa não está valendo para essas pessoas, porque para mim vale. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é interessante, quer dizer, isso aqui não vale para ele. Ele não vai para a terra prometida, porque está na Torá. Yeshua aboliu a Torá, segundo essas pessoas. Como é que vai fazer com isso aqui? Então, essa promessa é para aquele que crê, que vai receber isso como herança, porque aqui tem um tetragrama. O Senhor vai se tornar aquilo que nós precisamos que Ele se torne para nós. Esse é o centro, o núcleo da promessa está aqui. Está no Senhor se tornar para nós aquilo que nós precisamos. Porque faz parte do nome dele. Se faz parte do nome, faz parte do caráter dele. Se faz parte do caráter dele, ele tem que manifestar isso no mundo, em nossas vidas e através das nossas vidas.
Então veja que tudo isso aqui é algo fantástico, porque, como a Torá disse aqui, o Senhor jurou, mas ele não tinha por quem jurar, ele levantou a mão e jurou por ele mesmo. Ou seja, ele não vai voltar atrás. Vou repetir, ele não vai voltar atrás. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu tenho certeza disso, porque a Bíblia diz isso, e para mim a Bíblia, ela é o meu livro de regra e fé. Ela é a palavra do Eterno. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu sou transformado em algum ponto da minha vida, eu sou enriquecido em algo na minha alma, no meu espírito, e que se reflete no meu corpo, trazendo saúde. Então eu não posso desprezar isso aqui. Só para você ter uma ideia, isso aqui é tão tremendo que a palavra herança aqui em hebraico é morachá. E morachá é herança espiritual. Então, olha só o que o Senhor tinha prometido para Israel. Eu vou dar para você a herança espiritual. Só que a palavra morachá, ela significa as possessões do meu coração. Você imagina o Senhor falando assim: as possessões do meu coração eu vou entregar para vocês. Analisando essa palavra morachá. Só que essa palavra morachá tem também aqui, dentro dela, rechet, que significa rede ou um instrumento para apanhar caça. Além de receber a herança daquilo que está dentro do coração do Eterno, nós vamos ter também, juntamente com isso, uma rede, para que nós possamos apanhar o nosso inimigo, para ele não nos tocar. E também nós temos a palavra Yesh, que é a raiz do nome Yeshua, porque Yesh dá ideia de bens materiais e riquezas. Então você percebe que essa herança que é espiritual, que é de acordo com o coração do Eterno, que é uma rede para mim poder apanhar os meus inimigos e seguir caminhando, é também, está ligada a bens materiais e riqueza, porque ela é a manifestação de Yeshua na minha vida. Com Yeshua nós temos tudo isso. Por que é importante nós confessarmos o nome de Yeshua? Porque ele é a nossa morachá, ele é a nossa herança espiritual, ele é tudo aquilo que nós precisamos para alcançar não só a nossa promessa física aqui, mas o mundo espiritual. Porque a terra vai ficar aqui. Vai ter gente que depois do término da grande tribulação, vai ter o milênio, vai ter gente habitando aqui. Não vai ser o meu caso, porque eu quero ir para a eternidade. Eu não quero uma herança aqui na terra, eu quero a minha herança lá em cima. E tem gente que diz que lá não vai ter herança. Vai sim. Vai sim, e nós vamos morar lá porque os nossos sábios dizem isso. No judaísmo isso é uma coisa muito clara. E é uma esperança que nós temos. Entre escolher daquilo que tem na eternidade, sem ter visto, e do que tem aqui na terra, eu prefiro a herança lá. E eu digo para você, com Yeshua nós vamos alcançar isso. Por isso, nós queremos declarar sempre que Yeshua é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso tudo. Por isso, irmãos, essa paraxá, ela é tão clara e tão incisiva, mostrando para mim e para você o seguinte: o julgamento vai vir, ele não é para nós, o justo ele não é julgado. O justo ele é recompensado. O julgamento vem para trazer juízo, é para aquele que é injusto, é para aqueles que não obedecem. E é por isso que eu quero terminar essa paraxá te falando sobre isso. Vamos continuar obedecendo, vamos continuar fazendo aquilo que a palavra nos manda.
para que nós possamos não ter o benefício só disso, mas a gente possa alcançar em Yeshua muitas outras coisas, não só aqui na terra, como também lá no Olam Rabá. Eu deixo aqui essa palavra para você hoje, para que você possa entender que nós vamos entrar em tempos muito complexos, mas nós estaremos protegidos debaixo das mãos do nosso querido Yeshua. O poder dele nos livrará, nos aperfeiçoará e nos conduzirá ao Olam Rabá novamente. Que ele faça isso e que ele possa vir nos buscar ainda nesses dias. E eu peço que isso aconteça em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá, B'Shem Yeshua HaMashiach, amém, amém.